Pronto. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar hoje com regra de derivação, tá? E a gente vai colocar em forma de resultado de um teorema. A gente não vai demonstrar que não é nosso foco, e sim aplicar esses resultados para calcular a derivada de funções. De algumas funções, né? Seja f e g derivados em p, tá? E k uma constante. Então, nós vimos lá em... Quer dizer, não sei se vocês viram, né? Mas eu passei para os alunos de cálculo 1 da outra turma. Se você tem duas funções, né? Através dela você define outras funções, que é a soma delas, f mais g, f é o produto delas duas, f vezes g. Há uma outra função é k vezes f, que é o produto da constante k pela função f, e também f sobre g, que é o quociente das funções f e g. Tá? Levando em consideração que vocês viram isso, tá? Dada duas funções deriváveis em p e k uma constante, então essas funções que eu acabei de comentar, as funções f mais g, que é a soma das funções f e g, a função kf, que é o produto da função pela constante k, f vezes g, e a função f sobre g, desde que o g de p não seja nulo, tá? Todas essas quatro funções aqui, ó, sendo que a última, o g de p não pode ser zero, ambas são deriváveis em p. Dadas duas funções f e g derivada em p, a soma delas duas, o produto da constante por uma função, o produto das duas funções e o quociente das duas funções também são derivadas em p. Se são derivadas em p, qual que é a derivada dessas funções em p? Vou fazer uma permissão aqui, com licença. E, além disso, né, qual é a derivada, por exemplo, item A? Quem é a derivada de f mais g em p? Que eu vou escrever assim, ó. Aqui é a função f mais g, a notação que a gente usa para f' de p, né, para a derivada de f em p, é f' de p, no caso que a função é f, tá? Agora, no caso que a função é f mais g, então a notação é a mesma, f mais g' de p, tá? Se a função f mais g é derivada em p, qual a derivada dela em p? É a derivada da primeira função em p, que é a f, mais a derivada da segunda função em p. F mais g, a derivada de f mais g em p, é a derivada de f em p mais a derivada de g em p. Em outras palavras, a gente pode escrever assim, mas depois eu faço esse comentário. Olha, fazer logo. Se as duas for derivadas em p, certo? Aí se p for um cara arbitrário qualquer do domínio da função, então a gente já pode afirmar que se f for derivado em p, f e g for derivado em p, f e g são deriváveis. Eu vou definir o passado que quando uma função derivável, dita simplesmente derivável, quando elas são deriváveis em ponto p em todo ponto do seu domínio. Se p é um ponto arbitrário qualquer de f e g, dizer que f e g é derivável em p significa dizer que f e g são deriváveis em todo ponto do seu domínio. Portanto, f e g são deriváveis. Aí eu posso escrever essa regrinha assim, se o p for um cara arbitrário, né? Escrever assim, ó. Como é que a gente calcula a derivada de fx? E x aqui percorre o domínio da f, e g também percorre o domínio, e x percorre o domínio da g também. Para derivar isso aqui, x é um cara arbitrário, né, no domínio da função, eu posso generalizar esse resultado. Se f e g são deriváveis, tá? Então, quem é a derivada de f mais g? Dizer que f e g são derivados, que são derivados em cada x pertencente ao domínio de ambas, né? A derivada da soma, você deriva f, mas pode estar um parênteses aqui também, tá? Eu coloquei um colchete só para diferenciar aqui desse parênteses. A generalização desse resultado é, aqui é se f e g são derivados em ponto, aqui já f e g são deriváveis.
Pega esse derivado em cada ponto do seu domínio. Eu posso fazer isso. Derivar f mais g é a derivada de f com a derivada de g. Ou seja, a derivada da soma é a soma das derivadas. É a nossa primeira propriedade para derivadas de funções, tá? Reais de uma variável real. Mas o teorema é só a afirmação de derivadas em P. Então, faz sentido calcular a derivada tanto de f como de g em P. Tá? Mas equivale de forma geral. A derivada da soma das derivadas. Você pode usar à vontade. Alguém está copiando? Pessoal, nossa prova de 17. Hoje é 3. Próxima quarta é 10. Então, na segunda é 8. Nós teremos aula na segunda e na quarta. E a última aula será na segunda da outra semana. Da outra. Então, nós temos... Professor, só que dia 15 é feriado. Feriado, pronto. Então, nós só temos mais 2 aulas. Só temos mais 2 aulas. Então, a ideia é que a gente termine derivada ou na próxima semana. Na segunda-feira, a gente termina derivada. E começamos com aplicações. Aí nós vamos ver algumas aplicações. Na quarta-feira, a gente finaliza com aplicações. Então, a gente vai dar tempo de ver muitas aplicações ainda. Estava preocupado, porque eu achava que nem chegava em aplicações, mas chega. Não dá para ver tudo, né? Não dá para ver máximos e mínimos, mas algumas coisas dá para a gente ver. Quinta-feira é feriado e sábado e quarta-feira é a nossa prova. Reposição é na primeira semana de provas finais, no primeiro dia, que é na segunda. E a nossa quarta prova é na quarta. Professor, a sua prova vai ser em grupo novamente ou vai ser individual? Eu vou passar, assim, o ideal é que passasse individual. Só que pela minha experiência que eu tenho nesse período remoto, eu te falo uma coisa pela outra. Se eu passar individual, vai ter muitas provas iguais. Muitas provas iguais. Se eu passar em grupo, também vai ter muitas provas iguais, mas é diferente. Tem menos provas iguais. Porque cada um, às vezes tem grupo que faz igual do outro, mas tem grupo que faz diferente. Aí por que eu não estou passando individual? Porque eu estou corrigindo não sei quantas provas iguais, sendo que poderia corrigir só uma. Para que corrigir 20 provas iguais? Iguaizinha. Em tudo. Em tudo mesmo. No formato, em tudo, não muda nada. Vírgula. Do jeito que pegou, passou. Porque não pode. Errar os mesmos erros, as linhas tortas do mesmo jeito, tudo igualzinho. Não tem condições, velho, de ser uma coincidência. Só que não é problema meu, não. O problema é de quem precisar um dia do conhecimento e caso não tenha. Não tô afirmando nada aqui não, tá? Aliás, afirmei, mas isso aí não... É o período remoto proporciona muitas coisas, né? Uma delas é isso. Ah, isso aí não tem como eu... Como eu não tenho prova de nada, né? Diferente do presencial, você vai ver uma cola lá, aí você pode fazer alguma coisa, professor. Mas quando você não tem prova de nada, eu prefiro deixar quieto. Mexer com isso, não. Vocês fazem o que vocês quiserem, tá? O que vocês quiserem. Eu tô passando em grupo porque eu vou corrigir menos provas iguais. Bem menos. Tá entendendo? Então eu vou passar em grupo novamente. Tá ótimo. Aí é com vocês. Fica na consciência de cada um.
Aí a atividade vai ser para entregar dia 17, no dia da prova, Isso, né? no dia da prova, Da prova. A prova vai ser que nem a outra, 4 questões. Não, eu passo. Possivelmente, porque tu não vai ver muito conteúdo. Vai depender da quantidade de conteúdo. Possivelmente 4 questões. Porque não dá pra ver muito conteúdo, né? Essa terceira unidade vai ser curta, né? Show? Podemos passar? Sim, né? Respondendo já a pergunta. Isso que esse conteúdo que derivada, você vai precisar muito mesmo em cálculo 2. E em cálculo 3. Muito mesmo. Em cálculo 1 e cálculo 3 vão precisar muito. Mais em cálculo 2, que é integral em cálculo 2, para ser integrado, ser derivado. No começo, né? Na parte de primitivas imediatas. Provavelmente são primitivas imediatas. No cálculo 3 vai ter mais coisa, aliás. Eu falei errado, né? Mais no cálculo 3. Calculação de derivar a função de mais de uma variável. Aí usa a derivada parcial. Só que derivada parcial, você precisa saber a derivada total, que a derivada fica em função de uma variável. Item B. A derivada da função kf em P vai ser, você repete a constante e deriva f em P. Só tirar a constante para fora. De uma forma geral, você derivar a função kfx, você tem a função kf, né? Derivar ela em x, você repete a constante e deriva a f. Você botar a constante para fora. Igual no limite, tá, pessoal? Calcular o limite na constante da função, você joga a constante para fora e calcula o limite na função. Daquele mesmo jeito. Calcular a derivada de uma função kf, joga a constante para fora e deriva f. O item C, a derivada do produto de f vezes g em P. Lembra que o limite do produto é o produto dos limites? Se os limites existirem, aqui não. A derivada do produto não é o produto das derivadas. Vai ser a derivada da primeira função em P, a primeira função é f, e a segunda função em g. Vezes a segunda função, mais, agora inverte. A primeira função, que é f, vezes a derivada da segunda. Esta é a regra do produto da derivada. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Troca. Nessa passagem, primeiro você deriva a primeira função e repete a segunda. Na outra, troca. Repete a primeira e deriva a segunda. De forma geral, a derivada... Aqui ele está assim, né? É k vezes f de x. Derivar uma constante k vezes f de x, devido à função é uma f, né? Repete a constante e deriva f. Aqui é a mesma coisa. Derivar o produto de f vezes g é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, a derivada do produto, que é essa regrinha aqui, tá? Não é o produto da derivada. Não vale essa regra. Vale esta. Tem que memorizar isso aí, tá, pessoal? Memorizar porque vocês vão poder consultar, né? Aí, pelo menos tem a ideia como funciona. Às vezes, vantagem assim, quando você não faz uma avaliação presencial, né? Tem fiscalização, tal. Não é disso, né? Porque quando você faz prova, você fixa mais, né? Você vai ter que memorizar as coisas quando você faz prova presencial. Aí, quando você for estudar outra disciplina que precisa dela, fica mais fácil você lembrar. Ou se você não lembra, mas quando você revisa, fica mais fácil de lembrar, né? Aí, quando você tem sempre uma coisa para consultar, você até fixa, mas não fixa tanto como quando você estuda para fazer uma prova presencial, né? Digamos assim.
D, por último, a derivada do quociente em P. É parecido com a derivada do produto, só que aqui vai ficar menos e tem um quociente. Vai ser uma fração. É a derivada da primeira função em P, vezes a segunda, menos a primeira função em P, vezes a derivada da segunda, é parecido, não, aqui é mais do que menos. Só que sobre o quadrado da segunda. A segunda é G, tá, pessoal? A primeira é F. É G de P ao quadrado. É por isso que eu pedi que G de P não fosse nulo. Porque se for nulo, vai zerar o dominador e não pode, né? Pronto, a regra do quociente é essa. A derivada de F sobre G de P vai ser isso aqui. De forma geral, a derivada de f de x sobre g de x, derivar esse quociente, é a mesma coisa aí. A derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, sobre o quadrado da segunda, g de x ao quadrado. Toda vez que for derivar quociente de funções, vocês utilizam essa regra. Não vale também derivada do quociente é quociente da derivada. Não vale, assim como vale por limite, tá? Aqui não vale. Então, temos essas quatro, apaguei ali, tem a, né? Regras de derivação. Derivado da soma, derivado de uma constante vezes uma função, derivado do produto, derivado do quociente. São as principais aí. Ok, pessoal? E agora, nosso objetivo agora é ver alguns exemplos para aplicar essas regrinhas aí. Alguma dúvida aqui? Dúvidas? Tem algum problema com nota ainda? Alguém, pessoal? Algum problema com nota? Ah, sim, eu não corrigi o... Quer dizer, eu corrigi uma parte, ó. Do trabalho, tá nem lembrado mais. Tem que corrigir esse trabalho. A internet vai corrigir, é tanta coisa. Dá trabalho demais corrigir essas coisas, é muita coisa. Hoje eu já não posso, hoje eu tô ocupadíssimo. Amanhã também. Só sexta-feira. Professor, dia 20, no caso, a nossa prova vai ser dia 17, dia 20 a gente já tá com as notas no sistema, né? Claro. Tem que estar logo, né? Por causa da quarta prova, né? Porque de 17 é quarta. A quarta prova vai ser na quarta. Tem uma semana, né? Aí, na quarta-feira, você tá falando de 20, né? 19, 20, 20 é sábado, não é isso? Isso. Não, até sábado estará sim, viu? Vai ser ruim, vai ser, eu falo assim, mas vai ser ruim, porque eu tenho 3 turmas e as provas é tudo na quarta. Vou me dar de conta que corrigir isso tudo. E sempre contar que até sexta eu tô num projeto que eu tô muito ocupado. Eu tô participando de várias coisas. Carga administrativa, projeto, grupo de estudo. Nossa, vou ter que dar um jeito de correr essa prova até sábado. Não, eu expliquei sim. Eu dei Professor, essa derivada. atividade está valendo ponto? Sim, sim, mesmo jeito. Eu expliquei derivada das funções trigonométricas. Não, o senhor explicou, foi só anotar. O senhor fez só a anotação, mas não explicou muito bem, não. Oxa, que eu não sei, eu não passei as regrinhas aqui. Foi, Mas mas é aqui, ué. Não tem é outra coisa, aqui. não. É. Professor, mas eu assisti a aula, uma aula por fora, só que eu vi que tem uns cosseno que é negativo. Tipo, naquelas regrinhas, o senhor não colocou negativo. Coloquei derivado do cosseno é menos seno. Não, tô falando assim, ó. Fica... Eu vou mandar pro senhor no WhatsApp, que é melhor, a dúvida. Não, mas a derivada da função trigonométrica é só aquilo. Se você vier em algum lugar que passou mais coisas,
o conteúdo para vocês que tem na ementa é só aquilo, tá entendendo? Ah, entendi. Então é porque eu acho que eu vi mais avançado um pouquinho. Viu mais coisa. Tipo, você viu uma aula pro curso da matemática, tem que se aprofundar em outras coisas e tal. O que vocês precisam saber pro curso de vocês é aquilo, derivado das seis funções trigonométricas. Agora, vai ter, que nós não chegamos ainda, vai ter a dele, talvez seja isso aí que você viu. Nós vamos chegar na derivada da função composta. Aí você pode ter uma função composta envolvendo uma função trigonométrica, ou duas ou mais, ou uma função trigonométrica ou uma função algébrica, por exemplo, outro tipo de função, né? Certo? Aí você, para derivar, tem que usar a regra da cadeia. Talvez seja isso que você viu. Quando é, por exemplo, seno de menos x, tem que usar a regra da cadeia. Deriva a função de fora, visa derivar da função de dentro. Eu vou já explicar isso daqui a pouco. Aí você Pronto. recai Aí no eu... que você falou, certo? Uhum. O conteúdo derivado da função trigonométrica, a gente já viu. Aí, quando a gente vê a regra da cadeia, a gente pode passar alguns exemplos envolvendo as funções trigonométricas, que vai recair na derivada de funções trigonométricas, que é o requisito. A gente vai ver tudinho. Não precisa se preocupar, não, que a gente vai ver. Vamos lá. Exemplos. Seja f de x igual a 4x ao cubo mais x ao quadrado. Calcule f' de x. Bom, solução. F derivar, você pode fazer direto, tá? A derivar com uma olha, f é a soma de duas funções, tá? É a soma, tem essa função aqui, que é 4x ao cubo, tem a outra função, que é x ao quadrado. Então, temos soma de duas funções polinomiais, né? A derivada da f é a derivada da soma. Você coloca aqui, como a f de x é igual a essa soma de funções, a derivada da f, que é f de x, vai ser a derivada dessa soma. Uma notação que a gente pode utilizar é colchete, linha, né? Que é a derivada da soma dessas funções. Ou então parênteses, pode colocar parênteses, tá? Mas você já pode colocar a resposta direto, eu estou explicando. A derivada da f, que é f', deriva isso aqui, mais eu derivo isso aqui. Já coloco o resultado, já direto. Tá? Só que a derivada da soma, a gente viu que é a derivada da primeira função, que é 4x ao cubo, mais a derivada da segunda. Acabamos de ver no item A do teorema anterior. A derivada da soma são das derivadas. A derivada de 4x ao cubo, olha só, isso aqui é uma constante, 4 vezes a função x ao cubo. Pela propriedade B do teorema anterior, a derivada da constante vezes a função, repete a constante e deriva a função. Vocês podem fazer direto. Deriva a função, tá? Opa, mais. Mas a derivada de x ao quadrado a gente já sabe, né? Baixo 2, repete o x, subtrai a unidade do 2, fica 2 menos 1, que é 1. Fica x elevado a 1, que é x. Então fica 2x. Podem fazer direto aqui também, só repetir o 4 e derivar x ao cubo. Baixo 3, quer fazer direto? Repete o 4, deriva x ao cubo. Baixo 3, repete o x, subtrai a unidade do 3 e dá 2. Tá? Repetir o x, isso aqui é a derivada de x ao cubo. Mais a derivada de x ao quadrado é 2x. Agora multiplica aqui, fica 12x ao quadrado mais 2x. Pronto. A derivada dessa função aqui faz essa função. Quando você deriva um polinômio,
a derivada dela é um polinômio de grau menor, né? Ó, a função é um polinômio de grau 3. Quando você derivou, deu um polinômio de grau 2. Isso vale para polinômios, tá, pessoal? A gente vai ter ainda derivada de ordem superior. Tinha esquecido, antes de ver aplicações. Terminou com conteúdo de derivada. Tem derivada de ordem superior para derivar duas ou mais vezes uma função. Não somente uma, tá? Aí depois aqui entra em aplicações. Alguma dúvida aqui? Aproveita, pessoal, pergunta, vamos tirar as dúvidas aqui agora. Prof, não entendi não. Pode ficar novo aí? Na Do início. hora. Ó, f de x é igual a essa soma aqui, né? Duas funções. Quando eu derivar f, eu derivo essa soma. Como f de x é igual a essa função, derivar f é derivar a soma. Se você tem duas coisas iguais, se você deriva de um lado, tem que derivar do outro também, tá? Então, f de x vai ser a derivada dessa função. Então, a notação que a gente escolheu foi ou assim, ou parênteses. Tanto faz. Pode escrever assim, tá? Para derivar essa função mais essa, a gente viu já na propriedade A do teorema, derivar a soma de funções é a derivada da primeira. A primeira é essa função, a segunda é essa. A derivada da primeira, eu vou usar essa notação aqui, linha, mais a derivada da segunda função. Pronto. Agora deriva essa função. Aí usar a propriedade B. 4 é uma constante, repete. Vezes a deriva x ao cubo. Agora derivar x ao cubo é já antigo, já passou já, tá? Ano passado, tá? Derivar x ao cubo você tem que saber. Baixa o 3, repete o x, subtrai a unidade do 3, que dá 2. Isso aqui já é da aula passada. Tá? Repete a constante e deriva x ao cubo, que é isso aqui. Mais a derivada x ao quadrado dá 2x. Baixa o 2, repete o x, subtrai a unidade de 2. Fica x elevado a 2 menos 1, que é x elevado a 1, que é x. X elevado a 1 é x. Certo? Se você tentar em mente, pessoal. 4 vezes 3 dá 12. X ao quadrado repete, mais 2x repete. Pronto. Aqui eu derivei assim. Repete a constante 4, deriva x ao cubo. Vou omitir esse passo aqui, tá? Como é que deriva x ao cubo? Baixa o 3, repete o x, subtrai a unidade de 3, que é 2. Então fica 3x ao quadrado. Ok? Entendido? Sim. Mas vocês poderiam Eu fazer, entendi. vocês poderiam fazer direto, tá? Ó, é que eu estou explicando. Já poderia colocar assim, ó. Quem se ganhar prática, né? De tanto que vocês você ganha prática. Como f de x é a soma dessas funções, eu sei que derivar f é derivar a soma, e derivar a soma deriva cada uma delas, cada uma das funções. Aí você deriva primeiro essa função, baixa o 3, multiplica por 4, que dá 12. Repete o x, subtrai a unidade do 3, que dá 2. A derivada dessa função aqui é essa. Mais a derivada da segunda do x. Podem fazer direto à vontade. Se vocês sabem derivar essas funções, de boa. Derivar f é a derivada da soma. A soma das derivadas é derivar cada uma das funções. Pronto, definitivamente vai ser a derivada dessa Então, se eu função. quiser colocar assim, pode. Pode. Porque é simples, né? É só usar. Automaticamente você usou as regras, né? Aliás, a regra. Uma das regras. Aliás, duas regras, né? Derivada da soma e a de uma constante vezes a função. Professor, essa parte de derivar, tanto a gente pode usar colchetes como parênteses. Parênteses. Olha. Você escolhe a notação. Como também você nem precisa utilizar. Pode já colocar o resultado direto, como eu fiz aqui. Ó. Agora sim é porque, né, fica explícito que você usou as propriedades. Né? Aqui não fica explícito, fica implícito. Né? Mas ambos estão corretos.
E nessa primeira parte aí, depois da pergunta que você colocou a solução, f' de x, se não colocar a linha tá errado. Não é isso que o senhor falou da aula passada? Errado. Aí você tá tem muito erro assim, muito erro. Porque se você não colocar a linha, você está dizendo que a f é igual a essa função. Mas não, a f é igual a essa. Ó. São duas funções diferentes. Se você não colocar a linha, você está dizendo que f de x é igual a esse cara aqui. E f de x é igual a esse aqui. Ou contradição, né? Como é que f de x é essa função e é igual a essa, sendo que isso aqui é diferente disso? Ou seja, está afirmando que f é diferente de f. Isso pode? É absurdo, né? Tem que ter o maior cuidado com notação, tá, pessoal? Tem muita gente que faz isso. Ó, o erro comum. Quando vai derivar, tem que colocar assim, ó. F de x é igual a função que é igual, aí deriva a função. O que é? F de x é igual a função? Ah, a função não é f. Está afirmando que f de x é igual a f. Tá errado. Aí depois deriva. Está dizendo que a derivada da função é igual à função, né? Não, vou escrever direitinho, porque aqui, uma mais escrita aqui, não é, tá tudo errado. Tudo errado. Nem que você acerte as contas posteriores, que aqui foi um absurdo. No momento que você encontrou f de x a resposta correta, no outro momento você diz que f de x é igual a f. Está dizendo que a função f', a f assume duas caras. Não existe isso não, tá? É um erro comum mesmo. Tem que ter cuidado com escrita. Você tem que compreender. Infelizmente, quando você escreve assim, que a pessoa não entendeu. Não entendeu. F de x é uma coisa, f de x é outra. Tá? F de x é uma função, f' é outra função. Não necessariamente igual ao anterior. Professor, explique agora do cosseno. Dê um exemplo aí. Não podem passar agora não, por causa... Não, tem que ver a da cadeia primeiro, ó. Porque se eu vou passar alguma coisa do cosseno, vou passar a mesma coisa da aula passada. Primeiro a gente tem que ver a regra da cadeia para a gente usar a regra da regra composta. Para calcular, por exemplo, cosseno de 2x, a derivada do cosseno de 2x. Isso aqui é a composição de duas funções. A gente só pode derivar depois de ver a regra da cadeia. Tá? Sim, então você ainda não explicou a regra, né? Não. O que eu Sim, posso tá bom. fazer aqui, Eu entendi agora. certo? Professor, então, no caso daquela lista de exercício, a gente só consegue responder quando o senhor explicar essa cadeia. Tem algumas, né? Ah, Mas certo. tem Então, por algumas que enquanto, dá assim, viu? Eu acho que a maioria é tudo assim, professor. Mas tem umas que é x elevado a 3, x elevado a menos 3, né? Tem vários, assim. não, é a Que é questão 4. A questão 4 é para responder com a aula passada. mas a maioria é a regra da composição, que infelizmente é da composta, porque infelizmente muitas funções que se aparecem para derivar, pessoal, quando a gente estuda isso, são funções compostas. Por isso que a gente tem que ver o mais breve possível a regra da cadeia. Ó, por exemplo, se você pegar f de x igual a 3 vezes o cosseno de x, certo? Quem é a derivada da f? Vamos lá. Eu posso passar dessa forma. Só que vai utilizar o conteúdo de derivadas que são trigonométricas que foi da aula passada. Quem é f de x? Eu sei que a f é uma constante vezes a função cosseno. Pela propriedade de B do teorema que nós vimos hoje, derivar uma constante vezes uma função, sim, colocar derivada, né? Derivar f é derivar essa função. Então, f de x é igual a derivada dessa função. Eu vou escolher essa notação aqui, tá? Como f de x é igual a essa função, derivar f é derivar essa função. Aí como é que você deriva uma constante vezes uma função? Deriva uma função que é da forma uma constante vezes uma função. Repete a constante vezes a derivada da função. Aí você vai poder colocar a derivada direto. Tá? Resultado. Repete a constante e deriva a função. O linha pode ser tanto aqui como um parêntese linha. Tá? Repete a constante, a derivada do cosseno menos o seno.
Aqui fica menos 3. O máximo que eu posso fazer por enquanto é o produto de uma constante. Você pegar uma função que é produto de uma constante vezes uma função trigonométrica e derivar essa função. Que recai na propriedade B do teorema que a gente viu hoje. Funções compostas, aí tem que esperar um pouquinho, tá? Pronto, tá aí. Vocês queriam um exemplo de função trigonométrica? Isso é a função trigonométrica. Isso aqui é uma função que é o produto de uma constante vezes uma função trigonométrica. E acaba envolvendo, né? Ou então a derivada da soma. Posso pegar também. Uma função assim, ó. Eu posso pegar uma função que é a soma de duas funções trigonométricas. Tá, pega. 3. fx é igual a tangente de x mais seno de x. Quem é filhinho de x? É a derivada da tangente mais o seno. Como a fx é igual a essa soma, a derivada da f é a derivada da soma. Aí fica a derivada da primeira mais a derivada da segunda. Usando a derivada da soma, são as derivadas. Propriedade A. Derivada da tangente, secante ao quadrado. A derivada do seno, cosseno. Muito bom, vocês frisarem bem funções trigonométricas. Em cálculo 2 vai precisar bastante, tá? Para saber a primitiva de uma função. Usa muito mesmo. Porque para você integrar uma função, você precisa saber quem é a primitiva da função que você está integrando. A primitiva de uma função é aquela função que é a derivada da ela. Por exemplo, vocês vão usar essa notação aqui. Integral do cosseno de x. Quem é? É uma função cuja derivada dá o cosseno. Quem é a função que a derivada dá o cosseno? É a função seno. Aí você botar uma constante aqui. Isso é integral indefinida. Porque quando você deriva a constante vai dar zero. Aí quando você deriva seno de x mais a constante vai dar a derivada do seno que dá cosseno. Tá? Ou uma constante qualquer. Mas quando tem integral definida, é a mesma coisa. Quem é essa integral definida? Você tem que saber quem é uma primitiva do cosseno. Que é uma função por derivada da ela. Quem é a função por derivada da cosseno? É o seno. Derivada do seno da cosseno. Só que pelo teorema fundamental do cálculo, você vai aplicar o seno em π menos aplicar o seno zero. Precisa muito mesmo derivada. A todo momento. Toda hora você vai estar... Lá no cálculo você só faz calcular integrais. Mas calcular integrais, exatamente, usar uma primitiva. Usar a primitiva é derivar. Pelo teorema fundamental do cálculo. Entendido aqui? Exemplo 3. Alguma dúvida? Se alguém for para o cálculo 2 e saber derivar, vai ter que estudar muito mais do que vai ter que estudar a derivada lá. Podendo ter aprendido aqui. Aí vai ter que estudar derivada e integral ao mesmo tempo. Senão não aprende integral não, só aprende integral se souber a derivada. Se não souber, não aprende. Infelizmente. Vou botar aqui uns exemplos aqui para vocês tentarem em casa, tá? Exercícios. Calcule em casa, aí, como se você já está em casa mesmo. G de x em que g de x é igual a 5x²
mais 4. 2. Calcule f' de x em Q. Repete, tá? Agora f de x é uma função quociente. Usa a derivada do quociente. O x aqui pode ser qualquer número que para qualquer x real que vai dar diferente de 0. Nunca é 0. 3 seja f de x igual a 3x ao quadrado mais 1 vezes a exponencial de x, tá? Aqui é a derivada do produto, porque você tem um produto de duas funções. Você tem uma função, a exponencial é outra. Dada essa função aí, que é a função produto, o exercício 3 pede para calcular f' de x. Aqui tem que usar a derivada do produto. Seja h de x. Já estou colocando bastante exercício para vocês treinarem, além da lista. Sobre x mais 1. Calcule. Regra do quociente também, é o quociente de duas funções. Então, envolve função trigonométrica. Calcule h' de x. E por último, seja f de x igual a x ao cubo mais o ln de x. Calcule f' de x. Não expliquei uma coisa, mas notação, como é que a gente lê, né? Derivada, notação derivada. Né? Eu acho que eu só comentei na definição. Quando você tem a função f, aí você coloca linha, aí você tem a derivada de f. A derivada de uma função f, que é a notação f'. Aí você tem uma função, você tem novamente uma função, é outra função, como eu já falei, né? Já comentei. Quando você tem f, deriva ela, como é que a gente lê isso aqui? Acabei de dizer. Como é que a gente lê? Lê esse como? Como é que a gente lê essa notação derivada, pessoal? Hein? Deixa as permissões agora. Como é que a gente lê? Como é que vocês iam ler isso, essa notação derivada? Ninguém? Falaram aí no chat. Não, mas tem que ser aqui, eu não estou ocupando o chat, não. É ler, não é escrever, não, é ler. Vamos lá. Alguém? Pronto, é filhinho, botaram aqui no chat. E essa aqui, ó. Como é que lê? Ninguém? Como é que a gente lê? A função agora é G. Gilinha. Alguém falou? Gilinha. Isso, muito bem. Só muda a função e você repete, você troca só a função linha repete, né? Isso é um G? É um G, tá feio, né? Parece Não, um 8. achei que fosse um 8. Eu ia até dizer 8 linhas, porque Aí tá parecendo 8 mesmo. E esse aqui, ó.
A galinha. Isso mesmo. Show. Você nem entendeu a piada, né? Eu entendi. A galinha. Vamos lá, e aí? Então, quer que eu resolva qual desse exercício? Cadê o 4? Apaguei o 4. Responda 2. Certo, eu apaguei o 4. Apaguei o 4, né? Apaguei. Não, você não fez Na 4, não. verdade, você não fez o 4. Do 3 Eu pulou por cima. errei, né? Mas o quadro tá bem fácil, professor. Dá pra Não, mas só responder apaguei tudo o 4, foi? com a Se aula não passada. tem 4, como é que tá fácil? Oxe, eu não coloquei o exemplo 4, não. Coloquei. Ai, Não, não. o senhor puxou, pulou do 3 pro 5. Foi, né? Tu disse o quê, Carla? Verdade. Solução da 2. Solução do exercício 2. Vamos lá. F de x é esse quociente, né? Então, derivar f é derivar o quociente. Derivado do quociente. Vou repetir, mas você poderia fazer direto. Derivado da primeira, a primeira função numerador, a segunda denominador. Derivado da primeira vezes a segunda menos a primeira. Bota parênteses, pessoal, por causa que a função aqui tem mais de um termo. Vezes a derivada da segunda. Derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre o quadrado da segunda. Derivando o quociente, a regrinha é essa. O quadrado da segunda. Segunda é a de baixo, tá? Então, vai ficar derivado do x mais 3 é 2. Derivado do x é 2, derivado de 3 é 0. Fica 2. Vezes x ao quadrado mais 1, repete. Menos, repete 2x mais 3. Vezes a derivada de x ao quadrado mais 2, dá 2x, né? Derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de 1 é 0. Professor, tenha calma. Vamos com calma. Repita aí, por favor. Isso aqui já era para vocês saberem, pessoal. Derivada de 2x mais 3, deriva 2x que dá 2, a derivada de 3 é 0. 2 mais 0 é 2. Repete essa função, então fica 2 vezes essa função, menos, repete 2x mais 3 entre parênteses, que é essa função entre parênteses, e multiplica pela derivada de x ao quadrado mais 2. A derivada de x ao quadrado dá 2x, aí deriva 1 que dá 0, a derivada, então fica 2x mais 0 que dá 2x. Certo? Derivada da soma, a soma das derivadas. Deriva x ao quadrado dá 2x, a derivada de 1 é 0, a derivada da constante é 0. Então fica 2x mais 0 dá 2x. Professor, se eu quiser ir direto logo, sem passar, já colocar a derivada, Vai colocar a derivada já, o resultado da derivada. não Na tem problema prática, não. faz isso. Se você pegar a prática, né? Vai fazer. Aham. Pronto, derivei essa função, deu 2, repeti essa função, repeti o menos, repeti essa função, derivei essa função, deu 2x, aí repete sempre o quadrado, não pode esquecer, senão fica totalmente errado. Agora distribui, multiplica por 2 pelos dois termos, 2 vezes x ao quadrado dá 2x ao quadrado, 2 vezes mais 1 dá mais 2, aí menos, vamos lá. Distribui também, multiplica 2x por 2x, aí fica menos esse termo, né? Que aqui é tudo positivo, mais com menos é menos. Multiplica 2x por 2x dá 4x ao quadrado, aí fica menos 4x ao quadrado por causa desse menos. Depois multiplica 2x por 3 com o sinal negativo. 2x vezes 3 dá 6x. Multiplica 3 vezes 2 que dá 6, repete o x.
Certo? Entendido aqui? Só distribuir. Propriedade é um produto, né? Distributiva. Sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aqui vou arrumar um espaçozinho aqui para colocar aqui. Ó, dá para gente somar esse termo com esse. São termos com potências iguais, né? 2x ao quadrado menos 2 menos 4x ao quadrado dá menos 2x ao quadrado, né? Soma e subtrai ao sinal do maior. 4 menos 2 é 2. 4x ao quadrado menos 2x ao quadrado é 2x ao quadrado. Como se o maior número aqui é esse, né? O 4 é maior que 2, então dá o sinal dele repete, né? É negativo. Aí fica menos, o que sobrou? Menos 6x e mais 2. Aí repete o denominador. Pronto. Isso aqui é a simplificação. Até aqui já está bom. Se esse... Mas não vai dar. O numerador é um polônimo de grau 2. Não dá para escrever de forma que cancele com o denominador. Não dá. Isso aqui é o polônimo de grau... Quando você desenvolve, o polônimo de grau 4. Você poderia até... Mas tá bom até aí. Poderia até raciocinar mais um pouquinho. Tentar desenvolver o polinômio de grau 4 em denominador até parecer alguma coisa igual ao numerador, que eu acho muito difícil. Tá ótimo até aí, tá? Entenderam aqui, né? Ó? Como são potências iguais, x ao quadrado, eu posso subtrair, eu posso somar, né? Somar esse termo com esse. Subtrai 4x ao quadrado menos 2x ao quadrado, que dá 2x ao quadrado, e dá o sinal do maior número. O maior é 4, né? Então o sinal negativo repete lá. Fica menos 2x ao quadrado. Aí sobrou menos 6x e 2, repete. Alguma dúvida aqui, pessoal, para me repetir? Eu acho que estou explicando muito rápido mesmo. Que é a primeira vez... Todo mundo aqui é a primeira vez que vê derivada, né? Mauri, por todos. É, né? Sim. Tem que ir com calma, viu? Primeira vez que a gente vê essas coisas, né? É fácil derivar, mas também tem que ir com calma. Derivada está sendo mais fácil do que limite. É, mas todo mundo acha isso. Depois que a gente vê as regrinhas de como derivar, moleza. Vocês têm tudo para tirar um notão agora. E também ajudou mais, professor, que o outro já entrou atrasado, não foi tipo o senhor, que o professor Foi. sabe dar conteúdo, Teve que ficar repetindo muita coisa também, né? as aulas não estavam ajudando, agora a gente já está mais familiarizado. É, com certeza. Mas isso aqui, gente, a gente não pode brincar não, tá? A gente tem que... Tanto eu tenho que tentar passar para vocês o conteúdo, explicar de uma melhor forma possível, do meu jeito, né? Como vocês também têm que fazer o papel de se não entendeu tudo na aula, mas pega, copia, lê o caderno, assista vídeo aula novamente, até para vocês entenderem o conteúdo. Depende de mim, também depende de vocês, não é só de mim não, tá? Professor, por que as aulas que você posta tem que ser autorizada para Eu não assistir? sei por quê. Eu acho é por causa que vocês... Aqui tem que usar o e-mail do institucional, né? Institucional, vocês tem que o meu entrar, foi tem que estar duvidoso. logado com o institucional. Só que a maioria de vocês então estão logados com o e-mail particular. Aí por isso que eu tenho que permitir, aí vocês não têm acesso. Mas eu cadastrei vocês na agenda com o e-mail institucional, é por isso. Aí quando vocês não usa, aí não fica liberado para vocês. Eu particularmente, eu deixo logado o meu que o meu institucional que vai servir para mim, né? Já se, por exemplo, se eu usar o Hotmail, aí outra pessoa usa outro, né? Sem ser ou o Gmail outra coisa, né? Tem vários
e-mails aí, né? Nomenclaturas para e-mail. Aí já também não serviria. Por isso que eu não cadastrei no e-mail particular, cadastrei no institucional e coloquei você no institucional para poder evitar essas coisas. Ah, pois eu vou pedir, quando o senhor lançar a aula, eu vou pedir logo, porque eu só estudo de madrugada aí, para esperar para o outro dia. É ralado. É só você ficar logado, é só você ficar logado no e-mail institucional. Você entrar na reunião no e-mail institucional, você ficar logado no e-mail institucional que não vai precisar não. Foi o meu que eu cadastrei. Sim, vamos lá. Pronto, aí vocês fazem o restante, né? A gente entrar em regra da cadeia, para vocês poderem fazer os exercícios da lista. Sim, Eu professor, para a gente prefiro. poder adiantar. Hã? Sim, para a gente poder adiantar o que puder já. Pronto. Na Regra da cadeia. Regra da cadeia é bem rapidão. Eu quero terminar hoje essa lista, para ficar livre dessa lista. Teve alguém que mandou, tá tirando dúvida, tirou dúvida comigo, entendeu direitinho, respondeu aquela lista, aquela questão que são vários itens, bem direitinho. Aí Fui eu. melhor. Foi, né? Foi. Pois é, ó, tá vendo como a gente evolui, né? Tem que praticar mesmo. Regra da cadeia. Ou regra da função composta ou regra da cadeia. Sejam, vou colocar assim, sejam y igual a f de u aqui, tá? Ou então bota um t. Sejam y igual a f de t e t igual a g de x, funções deriváveis. Quer dizer que ambas são deriváveis em cada ponto do seu domínio. Deriváveis. Vou pedir que a imagem da função g esteja no contínuo do domínio da f. Para que todo elemento da imagem da g, todo elemento da imagem da g é da forma g de x. Todo elemento aqui na imagem mora no domínio da função f. Se todo elemento de g de x mora no domínio da função, eu posso aplicar f em g de x. Exatamente a função composta. Tá? Se eu trocar o t aqui por g de x, ó, fica f de... Se eu trocar o t por g de x, fica f de g de x. Exatamente a função composta de f e g. Certo? Então, quando a gente vai derivar a função y, na verdade, a gente está derivando a função composta. Enfim, para poder fazer sentido essa composição. Tá? Então, nessas condições, a função composta, eu acabei de dizer que é fg de x, composição de fg, a função composta, vou chamar aqui de h de x, que é a f de g de x, tá? Já expliquei, né? Isso aqui é a composição de fg, que no fundo vai ser a função fg de x, né? Só trocar o t por g de x. Eu chamei de h, tá, pessoal? Essa função composta, dada duas funções dessa forma aqui deriváveis, a composição dela também é derivável. Então, ela tem derivada em todo x do seu domínio. E vale a regra da cadeia.
Como é que ela é derivável? Se ela é derivável, quem é a derivada dela? Exatamente a regra da cadeia. A derivada de H é a derivada da composta. E como é que deriva a composta? Como é que deriva f aplicado em g de x? Você deriva a função de fora. A função de fora é f, a função de dentro é g. Deriva a função de fora em g de x vezes a derivada da função de dentro. A derivada da função de dentro é g de x. Onde o x pertence ao domínio da função de dentro. Como eu já expliquei para a minha turma de cálculo sem ser a turma de vocês, né? Que eu dei matemática, eu dei funções, né? Composição de funções como conteúdo de funções. Lá no início. O domínio da função composta é o domínio da função de dentro. A função de dentro aqui é g. No caso, x percorre o domínio de g. Tá? Então, a regra da cadeia é isso. Dado uma composição de funções, quando você troca t aqui por g de x, aí você tem y igual a f de x. Eu chamei esse y aqui de h. Tá? Então, para derivar a composta, aliás, das duas funções deriváveis, a composta delas é derivável. E qual é a derivada dela? A derivada dessa função, se deriva a função de fora, deriva f, então fica f de x, aplicado em g de x, tá? Vezes a derivada de dentro, que é g de x. Bem simples. Tem uma notação de Leibniz para a derivada de função composta. Aqui se dá tempo. Mas é bem simples. Tem uma notaçãozinha de Leibniz que a gente chama que a gente não considera h, considera y. Considera y igual a f de x. Aí como é que fica? Tem uma notaçãozinha para essa mesma coisa aqui, equivalente a essa, tá? Como é que seria? É só você... Vou colocar, fazer só um rascunho aqui, tá? Ó. Quando a gente tem y igual a f de t, a diferencial dessa função, pessoal, o que é isso? Diferencial uma notação para derivada. Não sei se eu passei isso para vocês. Se não passou, eu vou passar agora. Quando eu tenho y igual a f de t, que é a função f na variável independente t, derivar essa função, uma notação para ela é f' de t. E quando eu derivo f' de t, tem que derivar desse lado também. Uma notação para a derivada de y na variável t é dy dt. Certo? Derivei f de t. Aí deriva esse lado também. A derivada de y na variável t é dy dt. Então, f de t equivale a dy dt. T igual a g de x implica que quando eu derivo g, é g' de x. Se eu derivo g, tem que derivar t. E quem é a derivada de t na variável x? dt dx. Sempre assim. É dy dt, dt dx, certo? Essa sequência. Ok, guardem isso. Essas duas informações. Se a gente chamar o y igual a f de t, né? Trocando t por g de x, fica y igual a f de g de x. Se a gente chamar y de f de g de x, pela regra da cadeia, né? Que a gente viu, derivar o y é derivar essa função. Só que o y depende de x. Tá? Igual aqui, ó. O y depende de t. Então, quem é a derivada de y? dy dt. Exatamente a derivada da f em t, certo? A função aqui, a variável independente é x. Então, a derivada de y na variável x é dy dx. Se eu quiser derivar essa função, é a derivada de y na variável x, então é dy dx. Mas derivar o y é derivar a função. E pela regra da cadeia, a derivada dessa função composta é a derivada de h, né? Porque h é igual a essa função aqui. Se eu derivar aqui, derivei h. A derivada disso é igual a derivada de h.
A derivada de H é isso aqui. F' de G de X vezes G' de X. Onde eu quero chegar com isso? Notação de Leibniz, a derivada de função composta. Aí fica F', só quem é o G de X? É T. Aí troca o G de X por T, fica F' de T vezes G' de X, repete o G' de X. O que é que eu tenho aqui? Vou colocar aqui dx de X é igual a F' de T vezes G' de X. Mas quem é F' de T? dy dt vezes e o G' de X dt dx. Ou seja, dy dx é igual a dy dt vezes dt dx. É a notação de Leibniz para a área da cadeia. Essa notação aqui, pessoal, na notação de Leibniz é isso aqui. Ó. Então, isso aqui equivale a isso. Isso aqui é equivalente, não precisa somente ser. Então, quando você tem uma função composta que você chama de y, ao invés de f, g ou h, tá? Ao invés de h, você derivar a função y, vai derivar isso aqui, regra da cadeia. É como se cancelasse o dt, né? Mas não é cancelar, tá? Isso aqui é notação. Isso não é diferencial, isso aqui é notação para derivada. dy, dx, você acrescenta o dt embaixo aqui e o dt em cima. É fácil memorizar por essa condição. Tá? É só acrescentar a outra variável aqui embaixo e em cima. Fazer o produto. Por exemplo, se você tem uma função y que depende de função y que depende de u, uma função que depende de x, dy dx vai ser quem? Joga o u na história. Joga o u embaixo e em cima. Fica dy du vezes du dx. É fácil memorizar na cadeia. Então, mas eu vou passar um exemplo agora, resolvendo, calculando a derivada de uma função usando notação de Leibniz. Tá? Aí, posteriormente, eu vou explicar, resolvendo, calculando a derivada dessa função composta, de uma forma mais simples, digamos assim, que é só derivar a função de fora multiplicado pela derivada da função de dentro. Mais prático. Tá? Mais prático. Aí vocês escolhem a melhor forma que vocês compreenderem melhor. Na verdade é a mesma coisa, tá, pessoal? Só muda as palavras e como resolver, tá? Alguma dúvida aqui? Vamos lá. Exemplos. Calcule a derivada. E tem a y igual a exponencial 3x. E tem b, y igual a seno ao t ao quadrado. Pessoal, em ambos os casos, isso aqui são composições, viu? Vou só explicar porque isso aqui é a composição de funções, tá? Por quê? Ó? Você chama aqui, por exemplo, vou colocar t como eu coloquei na definição. Você chama y igual a elevado a t, troca o 3x por t, chama o 3x de t, né, no caso. Aí, o 3x eu chamei de t, né? Você troca o 3x por uma variável, pode ser qualquer outra variável qualquer, certo? Eu chamei 3x de t, aí fica y igual a elevado a t, onde t é 3x. Aí você tem a composição de duas funções.
essa função aqui é a função f de t, e essa função aqui 3x, f de t é a exponencial, 3x é a função g de x. Quando você pega y igual a f de x, é exatamente essa composição. Ó. A g de x é 3x, troca g de x por 3x, e o f3x vai dar. O f de t é elevado a t. Trocando t por 3x, f3x fica elevado a 3x. Ou seja, a função elevada a 3x é exatamente a composição de f e g. Só explicando que realmente é a composição, tá? Isso aqui eu expliquei lá não expliquei para vocês, porque eu não comecei com vocês, né? A composição de funções. Certo? Então a ideia é chamar o y de elevado a t. Você chama esse cara aqui de uma variável, chama de t. Então fica y igual a elevado a t com t igual a 3x. Uma maneira de resolver usando a notação de Leibniz para calcular a derivada de função composta. Daí, quem vai ser a derivada de y? A derivada dessa função, pessoal, é dy dx, porque a função y é uma variável independente de x. Pega a regra da cadeia, como essa função depende de t, né? Então eu jogo t na história, embaixo e em cima. Fica esse dy aqui, ó, ao dt embaixo, vezes o dx, o dt em cima, e coloco o dx embaixo. A da cadeia na notação de Leibniz é isso. Tá? Tem que fixar isso aqui, tá? Mas quem é o dy dt? Como o y é igual a exponencial de t, o dy dt, eu expliquei para você, notação de derivada, dy dt eu estou derivando a função y. Aí, quando eu derivo a função y, a derivada exponencial. A derivada exponencial é ela mesma. Certo? Como t é igual a... Vou fazer um rascunho aqui. Como t é igual a 3x, quem é o dt dx? Dt dx, como a função t está na variável independente x, a derivada dela é dy dt dx. Só que quando eu derivo a função t, deriva 3x, a derivada de 3x é 3. Certo? Então, trocando aqui o dy dt por elevado a t, fica elevado a t, né? Vezes trocando d dx por 3. Então, fica 3 vezes elevado a t. Só que a derivada tem que estar em termos de x, né? Como a função na variável independente x, o dy dx, que é a derivada dessa função composta, tem que estar na variável x. Só trocar o t por 3x. Porque o t é igual a 3x. Pronto. Então a derivada dessa função vai ser 3 vezes elevado a 3x. O que a outra maneira de vocês fazerem rapidamente, sem usar essa notação de Leibniz? Eu sei que a função é y na variável x. Então, eu uso a notação para essa derivada dessa função aqui. Vai ser, vou colocar assim o dessa forma. Vai ser dy dx, tá, pessoal? Porque eu derivar essa função na variável independente de x, a notação é dy dx, que é a derivada dessa função, tá? O que vocês fazem? Vocês repetem deriva a função de dentro. A função de dentro aqui, pessoal, é 3x. Deriva a função de dentro. A função de dentro é 3x. Vezes a derivada da função de fora. A função de fora é a exponencial. A derivada exponencial é a mesma. A derivada exponencial é a mesma. Só repete ela. Deriva a função de dentro vezes a derivada da função de fora. Agora eu expliquei o contrário, né? A derivada da função de fora vezes a de dentro. Mas tanto faz, o produto comuta, né? Certo? Se quiser fazer assim, não tem problema. Deriva a função de fora. A função de fora é uma exponencial. A exponencial é a mesma. A
vezes a derivada da função de dentro. Derivada de 3x. Pode fazer assim direto. Repete a exponencial. A derivada de 3x é 3. Produto comum eu vou só ajustar. Fica 3 vezes a exponencial 3x. Mesma resposta, não? É bem mais prático essa segunda forma de fazer, né? Sem usar essa notação aqui de Leibniz. Equivale a isso. Mesmo que eu estou fazendo, tá? Só que aqui fica implícito, né? Isso aqui é a derivada da função de fora. Isso aqui é a derivada da função de dentro. Tá? Fica o produto da derivada da função de fora e a derivada da função de dentro. Esses preferem esse método, isso. É só saber quem é a função de fora, que é a, no caso de a De exponencial. Segunda, né? Melhor. Eu achei melhor. Você pode fazer direto, não precisa nem colocar anotação de Leibniz não, tá? Vai ter que saber isso aqui direitinho também, ó. Já aqui não precisa. Essa segunda forma pode ir direto. Porque na nossa Leibniz tem que saber como é que é escrever a regrinha, como também tem que saber quem é o dt e como o dt dx. Aí como é que você sabe? Por causa dessas funções, né? A definição delas. Eu expliquei aqui, ó. Alguém está copiando? Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguma dúvida? Quem é a função de fora? Quem é a função de fora é a função toda, né? Aqui não é 3x. Para derivar a função de fora, você chama 3x aqui de uma outra coisa, de t, por exemplo. Aí você vai derivar e elevado a t. Foi o que eu fiz aqui, né? Você vai derivar e elevado a t, que dá elevado a t. Tá? A derivada de elevado a t. A função de fora não é o 3x, não. Não é elevado a 3x, não. A função de fora é a exponencial elevada a uma variável. Digamos, chama de t, pronto. Eu fiz aqui, não. Exatamente o que foi feito na regra de Leibniz. A notação da derivada de função composta. A função de fora é exponencial. A derivada exponencial é a mesma. É como se você chamasse de 3x de t, certo? Derivada de elevada a t e elevada a t. Expliquei isso na aula passada. Veja a derivada da função de dentro. A função de dentro é essa aqui. Que você chama ela de t. A funçãozinha escondidazinha, né? A mesma forma é aqui. Aqui é a função de duas funções compostas. É a composição. Uma função é a função seno de x, por exemplo. E a outra função é a função t ao quadrado, que chama de x. Você chamando t ao quadrado de x, aí fica y igual a seno de x, onde o x é igual a t ao quadrado. Isso aqui é a função de duas funções, composição de duas funções compostas. Uma função é essa função e a outra é t ao quadrado. Bom, a função é y na variável t. Então, para a derivada dela, é dy dt. Não é x, porque aqui eu troquei o x por t, tá? A variável independente que apareceu t. Então, é dy dt. Então, o dy dt vai ser a derivada dessa função, que é a composição de duas funções. Deriva a função de fora. Você chamou aqui t ao quadrado de x, ó. Então, é como se derivasse o seno de x. A função de fora é a função seno. Tá? A derivada do seno é cosseno. No caso, t ao quadrado, né? Chama t ao quadrado de x, a função de fora é seno de x. Derivada do seno de x, cosseno de x. Só que o x é t ao quadrado. Deriva a função de fora é a função seno, a derivada do seno é cosseno, vezes a derivada da função de dentro. A derivada de t ao quadrado. A função de dentro é t ao quadrado. Que vai dar cosseno de t ao quadrado vezes a derivada de t ao quadrado é 2t. Então, o produto comum. Aqui, pessoal, é 2t multiplicado com a função cosseno de t ao quadrado. Não é 2t multiplicado pelo t ao quadrado. Isso aqui não pode, certo? Não pode mexer no argumento de uma função trigonométrica.
Não pode multiplicar 2t por t ao quadrado, não. É a função cosseno multiplicada pela função 2t. Um produto comuta, vou colocar assim. 2t vezes cosseno ao quadrado. Pronto, já está na variável que a gente quer, né? E a vantagem daqui também é que já fica na variável que a gente quer. Quando a gente usa a notação de Leibniz, a gente encontra a resposta em outra variável, e tem que voltar para a variável dada que a gente quer, certo? Então, a derivada da função y igual ao seno ao quadrado dá 2t vezes cosseno ao quadrado. E também vocês podem fazer direto. Só usar assim, ó. Como y é igual ao seno ao quadrado de t, dy dt é a derivada dessa função composta, vai ser quem? A derivada da função de dentro, a derivada do quadrado dá 2t, vezes a derivada da função de fora. A derivada do seno é cosseno. Aí repete o mesmo argumento, tá? Pronto, só isso. Já pode fazer a resposta direto já. Sem usar essas etapas aqui. Bem simples. É da cadeia também. Direto é como, professor? Repita aí, por favor. Ó, o y é igual a seno ao quadrado seno t ao quadrado, né? Se eu quiser derivar essa função aqui, essa composição, a notação que a gente escolheu foi dy dt, porque é y em função de t. Aí, como é composição de funções, regra da cadeia. Deriva a função de dentro, deriva t ao quadrado que dá 2t, vezes a derivada da função de fora. A função de fora é a função seno. A derivada do seno é cosseno. Aí fica cosseno do mesmo argumento aqui. Ó. Se aqui é t ao quadrado, vai ficar cosseno t ao quadrado. Como se fosse um x. A derivada do seno de x é cosseno de x. Depois você troca o x por t ao quadrado. Mas aqui a gente faz direto. Sem nenhum problema. Tá? Eu não precisaria escrever nem isso, nem isso. Poderia fazer direto. Só tanto faz você achar assim, a derivada da função de fora vezes a derivada da função de dentro, como também a derivada da função de dentro vezes a derivada da função de fora. Porque o produto comuta, né? Tanto faz A vezes B como B vezes A. Ok? Aí tem umas coisas que mais... outras coisas que mais... Mais um exemplo aqui, algumas coisas que mais vocês... Já dá para fazer a lista. Não, vou fazer só mais esse. Vai pagar? Pessoal. Faz aqui embaixo mesmo. Isso que é interessante para vocês fazerem. A lista. Tem exercício parecido com esse exemplo. Talvez inclua no que a menina falou, envolvendo a função cosseno. Mas lá deve ter cosseno de menos x, aqui é 3x, tá? Mas a mesma maneira que faz. E o procedimento. O item A. F' de x, como a f é a composição de duas funções, pessoal, vou chamar aqui de, se você chamar isso aqui de t, aí f de x, se chamar chamar isso aqui de t, vai ficar f de x igual a t ao cubo, onde t é igual a esse cara aqui, tá? Aí você tem a composição de duas funções, tem uma função escondida aí. Então, é a cadeia para derivar ela. Deriva a função de fora. A função de fora, chamando isso aqui de t, é como se fosse um t ao cubo. Tá? Aí como é que deriva t ao cubo? 3t ao quadrado. E assim que deriva t ao cubo, baixa o 3, repete o t. Repete esse cara, né? Quando chama de t, fica numa variável só, né? Uma variável t. Aí como é que a função de fora é a função potência. Como é que deriva ela? Baixa o 3, repete esse cara. Direto. Subtrai a unidade do 3. 2 no
nós estamos derivando a função potência, que a gente já sabe. A derivada de fora é uma função potência, chamando esse cara aqui de t, por exemplo. A gente vai só chamar, mas não troca, tá? Vocês podem trocar depois também, mas ele vai fazer direto. Então, baixo 3, derivada da função de fora, por ser uma função potência. Baixo 3, repete a base e subtrai a unidade do 3, que dá 2. Vezes a derivada da função de dentro. A função de dentro é essa função aqui, ó. 3x ao quadrado mais 1. E também já pode colocar o resultado da derivada. Certo? Derivei a função de fora, que dá isso aqui, vezes a derivada da função de dentro. Que é igual, 3, repete essa função aqui. 3x ao quadrado mais 1, elevado a 3, vezes a derivada dessa função, ó, vai ser a derivada dessa função, mais a derivada da função 1. A derivada de 1 é 0, e a derivada dessa função, baixo 2, multiplica por 3, dá 6, x, né? Subtrai a unidade do 2, 2 menos 1, fica x elevado a 1, que é x. Tá? A derivada 3x ao quadrado, desculpa, fica a derivada 3x ao quadrado, mais a derivada de 1. A derivada de 3x ao quadrado dá 6x, mais a derivada de 1 dá 0. Fica 6x mais 0 que dá 6x. Vou botar aqui só para multiplicar. Bota esse termo para cá, se quiser. Fica 3 vezes 6x dá 18x, 3 vezes 6 18. E repete a potência 3x ao quadrado mais 1 igual a 3. Vou botar 18x vezes esse cara aí. A resposta. Deriva a função de fora vezes derivada da função de dentro. Solução do item D para encerrar a aula. Essa função aqui é uma função composta. Baixa uma 3x de t. Aí fica f de x igual a cosseno de t, 1 de t igual a 3x. A derivada dela é a derivada da função composta. Vai ser a derivada da função de fora. A derivada da função de fora é a função cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno. O mesmo argumento, tá? É como se chamasse de t, fica a derivada do cosseno de t, que dá menos seno de t. Só que o t é 3x. Derivada da função de fora. A função de fora é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. Vezes a derivada da função de dentro. A função de dentro é 3x. Mas já pode colocar o resultado da derivada. Derivada da função de fora. Derivada do cosseno é menos do seno. Repete o argumento aqui. E deriva a função de dentro, que é 3x. Derivada de 3x a 3. Então, é a constante multiplicada por essa função. Não é a constante multiplicada por 3x. Não pode. Tá? Repetindo. Então, fica 3 vezes menos o seno 3x. Fica menos 3 vezes o seno 3x. Pronto. A derivada dessa função, que é cosseno 3x, dá menos 3 seno 3x. Alguma dúvida? É só isso. Deriva a função de fora vezes a derivada da função de dentro. E identificar quem é a função de fora e quem é a função de dentro é fácil. A função de dentro sempre é o argumento, onde aparece o argumento da função. Cosseno 3x, 3x é o argumento da função. Isso aqui é elevado a 3, a função de dentro é essa aqui, ó, que é a base. Dúvidas? Terminamos. Só na outra aula que eu vou fazer uma observaçãozinha, criar umas regras gerais aí para você derivar esse tipo de funções, as funções principais, né? Aí a gente já começa com a derivada de ordem superior, na segunda-feira. Também. Alguma dúvida, pessoal? Sim, posto mais tarde. Só bem mais tarde, porque demora um pouco ficar disponível.
Vocês têm aula que horas? 9h45. horário? 9h45. E aí, Tem um podemos encerrar? seminário para passar. Podemos encerrar ou vocês vão tirar mais alguma dúvida? Por hoje, Acho acho que que tá tá ok, bom. Já dá para professor. adiantar um Eu bocado tô das atividades. tranquilo. Dá para vocês fazerem a lista já, viu? Todinha, professor. Deixa eu ver aqui qual. Deixa eu ver qual lista eu passei para. Eu passei outra atividade, né? Hoje. Deixa eu ver qual a lista. Para vocês, para a segunda lista, né? Isso. É aquela lista grandona, né? Que eu passei. Não. É até a questão 6. É questão 6. Não, tô nesse aqui, não. Vou procurar aqui. Pra me ver até É onde vocês. enorme, porque um tem um A, B, C. Poxa, cadê esse lista? Até o J. É a lista de exercício 3 na minha. Para vocês é 2 aqui na minha conta aqui. Dá para fazer a questão 1, 2, 3. Não, a 3 já é limite fundamental. A 3 já é o conteúdo passado. A 1, a 2, a 4, a 5, expliquei na aula passada, e a 6. Só não só não a 3, porque a 3 é limite fundamental e foi cobrado na segunda unidade. Mas o restante dá para fazer, dá para fazer a lista toda, então. Todinho. Certo. Aí, caso a gente tenha dúvida, pode ir falando com você no WhatsApp, né? Sim, sim. Já que vocês não estão participando do atendimento, né? O atendimento é na terça. Mas ninguém está participando do atendimento. É difícil, né? Remoto, complicado. Mas vai dar certo. Vocês vão mandando alguma coisa aí, qualquer dúvida.